terceira pregação dentro do tema julgamento. A primeira foi, de maneira geral, explicando as palavras de Cristo em Mateus 5. E depois fomos mais especificamente para exemplificar 4 exemplos de julgamento pessoa a pessoa. O assunto não é julgamento divino, mas é julgamento entre pessoas. 4 tipos ou 4 exemplos de julgamento que são proibidos pelas Escrituras. Devemos saber quais são, por que são e como fazer. E depois veremos outros 4 tipos de julgamentos permitidos para os seres humanos fazerem uns com os outros. Digo seres humanos, que a Bíblia é dirigida aos seres humanos, homens, mulheres, mas dirigido de uma maneira geral, qualquer um pode pegar e deve pegar a Bíblia e ler e se deixar até influenciar pela palavra de Deus, mas como sabemos que a maioria não o faz, rejeita de maneira afrontosa ou não, às vezes no coração rejeita, mas seja como foi, a Bíblia termina falando realmente de uma maneira direta aos crentes em Jesus Cristo, que são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus habitando em si. Então, o crente é que se preocupa muito com o que a Bíblia diz, para saber se faz, se não faz, se ela de fato assim determina ou não. A gente está sempre interessado, ou deveria estar, em aprender isto. E essa questão do julgamento, achei que seria importante abordar, porque é comum nós ouvirmos, aliás, mais para o lado de que é proibido julgar, porque aparentemente essa que é a impressão que dá, que não deve julgar absolutamente. Então eu quero, com essas pregações, esclarecer o melhor que eu possa essa questão. Às vezes me preocupa quando há uma situação tal em que alguém precisa ser avaliado, precisa ser devidamente até julgado, mesmo há várias formas de fazer isso, e a reação é tipo: não, isso aí eu não vou julgar, eu não vou examinar, ou coisa assim. E às vezes é exatamente o que é preciso fazer. E o crente acha que está obedecendo a Bíblia de coração, quando pode estar fazendo o contrário. É para julgar, é para verificar, é para decidir, inclusive, mas não o faz confundindo as coisas, até de boa vontade. Este ponto aqui é o maior responsável por esse mal entendido, esse segundo tipo de julgamento proibido, que é o que nós vamos ver hoje, que é o julgamento de corações. É julgar o motivo pelo qual alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa. O passado, nós vimos o tipo de julgamento que era proibido, no caso, proibido julgar com atitude interna de superioridade pessoal. Já comentamos isto detalhadamente, estou só recordando para pegar a sequência. Hoje vamos ver então esse segundo. Proibido julgar desígnios, ou propósitos, ou motivações do coração. Apesar de ser uma pregação temática, o tema é este, julgamento proibido, segunda de 4 pregações, e eu coloquei o título: Você conhece o meu coração? Mas apesar disso eu vou utilizar como ponto de partida um texto. Não vou explorar o texto como faria numa mensagem expositiva,
mas vou tomar como ponto de partida. 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 5. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, toma conta do nosso meio, dos nossos corações, e que teu Espírito Santo fale fundo nesta questão importantíssima de julgar os outros. Dá-nos sabedoria para fazer o que é correto, entendendo a tua palavra. E que ninguém saia daqui mais, seria muito bom se assim fosse, julgando o coração de ninguém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. A relação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto era muito difícil, complexa, muito amor, mas também muita luta e acusações da parte de irmãos, da parte de falsos mestres. Era muito sofrida esta relação aqui. E havia divisões na igreja, conforme ele fala na primeira carta, divisões sobre Paulo, Pedro, Apolo, compartidarismos. E além disso, Paulo estava sendo, então, duramente criticado por pessoas, especialmente falsos mestres, mas muitas vezes pessoas bem intencionadas são influenciadas por pessoas mal intencionadas e acabam entrando também na onda do criticismo e do julgamento. O próprio apostolado de Paulo foi posto em dúvida, tanto que no capítulo 9 desta primeira carta aos Coríntios, ele defende o próprio apostolado dele, para vocês terem ideia do quão profundo estava o problema do julgamento que se estava fazendo sobre Paulo. Então, pelo contexto, nós vemos que eles estavam julgando não apenas ações de Paulo, atos de Paulo, mas indo mais longe, julgando, então, propósitos, intenções. E este aspecto do julgamento que eles estavam fazendo de Paulo fica ainda mais claro em 2 Coríntios. Eu preguei do primeiro ao último versículo para vocês lá na outra série, em que estavam entrando dentro da mente de Paulo, querendo entrar, né? Para julgá-lo e tudo mais. Quando Paulo coloca aqui no versículo 3, todavia a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, pode parecer que ele estava sendo tanto quanto arrogante, ao desprezar o fato de ser julgado pelos irmãos, e não só pelos irmãos de Corinto, mas ele generalizou para o mundo inteiro.
vós ou por tribunal humano, como se fosse qualquer um. Muito pouco, estou pouco preocupado com isso. Foi o que ele disse aqui. Então, aquele problema de uma impressão se tornar mais do que impressão e acaba ficando uma convicção, ou realmente um estranhamento não esclarecido. O crente olha, é esquisito isso aqui, Paulo. É ele que manda a gente ser humilde, considerar os outros superiores a si mesmo. Ele disse que não está nem aí para ser julgado pelos irmãos, por ninguém na terra. Eu tenho visto pouca arrogância assim na minha vida. Calma. Calma. Muito mais fácil do que a incoerência de um apóstolo desse é você não estar entendendo bem. Pode ter certeza, meu irmãozinho. Minha irmã. É muito mais fácil. Você não está entendendo bem do que um homem deste está sendo incoerente, especialmente quando está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. É óbvio que ele teve as incoerências dele. Paulo era um ser humano como nós somos, com falhas, com pecados, mas não quando escreve as Escrituras aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver evidências de que essa posição de Paulo não tinha coisa nenhuma a ver com arrogância, e as evidências aqui pululam. Primeiro de tudo, o versículo 1. Ele reconhece que é importante ser considerado pelas pessoas como ministro de Cristo. Está lá. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu acho que alguém com arrogância muito grande, eu não estou ligando se vamos considerar apóstolo, ministro de Cristo, coisa nenhuma. Não, é importante, sim, que nos considerem. Então, já começa a mudar de figura. Em outra passagem, não aqui, mas em 2 Coríntios 5:11, que eu não vou ler, mas ele valoriza, até certo ponto pelo menos, a consciência dos irmãos com relação a ele. Uma passagem clara lá. Então ele se preocupava com isto. Até certo ponto. O que estavam pensando dele. Como é que a consciência dos irmãos estavam olhando para ele. Não era coisa que ele jogava fora. Não, absolutamente. No versículo 2, aqui, ele lutava intensamente para ser fiel. Numa passagem famosa, conhecida, que muitos sabem de cor. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então ele lutava para ser fiel. Ele levava a sério a sua vida para, obviamente, sendo fiel, ele mostraria o exemplo e o testemunho de um servo de Cristo fiel. Ele estava preocupado, sim, em mostrar fidelidade. Não estou ligando para o que acham de mim. Não. No versículo 3, ele consultava a própria consciência. E não achava nada que eu acusasse. Ou seja, ele era rigoroso com as suas motivações internas. E ele estava em paz. Há uma passagem em Jó, que eu não vou ler, Jó 27:6, que mostra que Jó também estava em paz com a consciência dele. Então nós vemos aqui, quando ele comenta sobre a sua própria consciência, porque, no versículo 4, de nada me argui a consciência. Ora, se ele diz isso é porque ele estava ligado com a consciência dele. Ele tinha um padrão a seguir e levava a sério sua consciência, além do que eu já falei do próprio testemunho dele. Curiosamente, ele diz que o juiz final da consciência dele nem era ele próprio. No versículo 4. Por isso, de nada me argui a consciência, nem por isso me dou por justificado. Vocês se lembram, hoje pela manhã, quando eu estava falando, e disse que muitas vezes o crente responde assim, eu estou em paz com a minha consciência. Lembram? Aí eu disse, o apóstolo Paulo estava sempre alertando
cuidado com a sua consciência, porque uma consciência pedrada, endurecida, não vale nada. Ela é enganosa. Comentei isto pela manhã, pois agora está Paulo dizendo exatamente isto. Ele é tão rigoroso com a consciência dele próprio, que mesmo ele estando em paz com a consciência dele, mesmo estando em dia, mesmo sendo um crente seríssimo, mesmo assim disse, aliás, se eu for mesmo para o extremo, nem eu consigo me julgar a mim mesmo. Eu acho que eu estou em paz com a minha consciência. Eu acho que minha consciência está bem. Eu acho que eu estou aprovado com isso. Mas tem uma vírgula aí. Mas quem sabe mesmo é Cristo. Então, ele estava preocupado com a consciência dele, sabia que tinha as falhas dele, sabia que precisava de uma lente de aumento sobre ele próprio. Em suma, até onde lhe era possível, ele tinha convicção de que estava tendo o melhor comportamento possível perante todos. Essa é a explicação. Agora, se com todo esse cuidado, com o reconhecimento apostolado dele pelos outros, com o testemunho de vida dele, com a consciência dele em paz, se com tudo isso ele ainda fosse julgado em suas intenções pelos irmãos, ou por quem quer que fosse, ele não poderia fazer nada. Posso fazer nada, então julguem. Foi a forma que ele encontrou quando ele disse no versículo 3, que pouco se me dá ser julgado por vocês no tribunal humano. Além de todo o critério que eu tenho de andar cristão, além de toda a seriedade que eu tenho, vocês ainda insistem em julgar as minhas intenções, não é nem minhas ações, mas minhas intenções. Paciência. Podem julgar, eu não vou me perturbar por causa disso, não. É isto que ele disse. O que está, obviamente, coberto de razão. Razoável. E qualquer um de nós pode e deve ter uma atitude desta. Não é preciso ser o apóstolo Paulo para ter uma atitude desta. Não, eu não estou muito preocupado em ser julgado por vocês aqui, por tribunal humano. Mas, depois de tudo isto que eu falei, vai chegar numa sessão aqui de repente, e alguém começar a conversar sobre você, o comportamento seu não muito bom e tal, e você de repente levanta, eu não estou nem aí porque a gente vai resolver. Cuidado, uma vez uma moça fez isso numa sessão, quando ela se levantou da cadeira, ela já era membro. Ela foi disciplinada do ato, por sugestão minha, inclusive, faz 20 anos, 30 anos, sei lá. A arrogância foi tão grande, tão forte, o desprezo pelo que a igreja pensava, tão forte, que ela se levantou da cadeira sendo ex-membro. E ainda, obviamente ainda foi dada a ela a oportunidade de se arrepender, coisa que não o fez. Ou seja, cuidado. Tudo bem que não precisa ser um apóstolo Paulo para fazer afirmação dessa. Você pode fazer afirmação dessa. Pouco me dá ser julgado por vocês no tribunal humano e tal. Depois de acontecer isso, tudo o que ele disse aqui, se chegou ao ponto e você terminar sendo julgado, mesmo pela sua igreja, por uma motivação dentro do seu coração, que você mesmo reconhece que não tem a jurisdição total do seu coração, mas termina entregando para Cristo. É esse o ponto? É isso que está acontecendo? Então, irmãos, fiquem à vontade, não dá. É isso aí. É só isso. Não mais do que isso. Deus é quem julga a todos, então ele entregava o julgamento do coração dele nas mãos de Deus ou de Cristo. No versículo 5, então, está a chave, em que indica que ele estava falando de propósitos, não de ações externas. Quando ele diz, nada julgais antes do tempo,
até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas e os desígnios dos corações. É evidente, então, que o problema que estava acontecendo dos irmãos, ou não irmãos, com relação a ele, é que estavam entrando em coisas escondidas, estavam entrando em coisas íntimas, em propósito de coração. Claro. E aí ele proibiu. Agora, interessante, parece com aquela afirmação do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5, eu já expliquei, Mateus 7, em que ele, nada julgueis e tal, não julgueis para você já julgar, a ideia de que dá para julgar de jeito nenhum, já expliquei. Aí Paulo diz, e você se acostumar com esse tipo de linguajar das Escrituras, nada julgais antes do tempo que venha o Senhor, pronto. Nada julgais. Esse julgar aqui é absoluto. Paulo está dizendo para ninguém julga coisa nenhuma até Cristo voltar. Ninguém. Está todo mundo proibido de julgar o que quer que seja. E eu sou bom de decorar a Bíblia, eu mostro. Quer ver, meu irmão? Aí abre 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, e diz, nada julgueis antes do tempo. Não. Nada. Está aí, está escrito aí. Não é isto. Ele fala de um tipo de julgamento que eu só, e somente só, o Senhor Jesus Cristo pode fazer. O que é? Julgar coisas ocultas das trevas, nós não vamos nem comentar aqui, e desígnios dos corações, que é o que nós estamos comentando aqui. Então fica evidente que os coríntios estavam, sim, julgando o desígnio dos corações, não apenas de Paulo, presume-se, mas de outros ministros, de outros, lá estavam com esse costume. E isso era inadmissível, diz Paulo, pois cabe somente a Deus fazer esse tipo de julgamento. O que Cristo, sendo Deus como Ele é, fará quando chegar a hora. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16. Estes, falando aqui dos gentios, que não são judeus, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Eram pessoas que não tinham a lei de Moisés, nem conheciam a lei, a maioria, mostrando a importância do que Deus colocou dentro do coração, até do índio, do ser humano, de maneira geral. E a importância da consciência e dos pensamentos da pessoa. Dos seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui uma situação dentro da pessoa. Julga, aprova, desaprova, a consciência aprova. Não estou certo de fazer isso, estou errado. Essa luta, que é para ser assim. Isso aqui é a parte da palavra de Deus, falando de um gentil, de um descrente qualquer, como nós somos um dia, nada a ver com judeu, nada a ver com crente, mas há alguém ali, perdido do jeito que nasceu, e é importante que esse funcionamento de consciência, aprovando, defendendo os pensamentos, está certo, está errado e tudo, isso vai ser importantíssimo para o julgamento daquela pessoa, se ela for julgada no caso dela não ter Cristo. Se ela tiver Cristo, aceitar Cristo, já foi julgado em Cristo e aprovado. Pronto. Mas o outro sem Cristo vai ser julgado conforme suas ações, conforme seus pensamentos. Seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Sim, até onde é que vai isso? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho.
Cabe somente ao Senhor Jesus Cristo julgar segredos, julgar pensamentos, julgar interior de coração. É exclusivo dele. Eu quero ler algumas passagens. Essa é uma doutrina muito conhecida, uma verdade conhecida, aceita, pouco, inclusive, pouco polemizada. Eu não vou ter que nem trabalhar muito sobre, porque todos aceitamos isto. Mas eu quero ler algumas passagens para poder ficar ainda mais cristalizado nas nossas mentes o fato de que só Deus tem o poder exclusivo de conhecer corações. Salmo 139, 1 e 4. Em mensagens assim temáticas, eu não posso, que a minha maneira predileta de trabalhar com as escrituras na pregação é descer fundo em cada versículo mesmo. Mas não é a proposta de hoje, e quando se tem uma mensagem temática em que se usa várias passagens para demonstrar um tema ou uma tese, ok? Então, a vontade aqui é ficar. Salmo 139 aqui, eu tenho pregação desse salmo, é um espetáculo. Salmo 139, eu vou fazer um grande esforço de ler só até o versículo 4. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, diz assim, se você não chegou, então você pode ouvir. Tu, meu filho Salomão, Davi falando, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Jeremias 17, 9 e 10. Diz assim, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Antes que você diga, ninguém. Aí o Senhor, eu? Ninguém não. Ninguém entre vocês. Quer dizer, nós, seres humanos, ninguém. Mas um minutinho. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu. Você gosta de grifar a Bíblia? O eu aqui está convidativo. 2 vezes. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Interessante, você notou que ele não botou você. Acho que Deus se esqueceu de você. Do jeito que você é bom nisso, de conhecer os pensamentos dos irmãos, e dizer, eu sei porque que você fez isso. Como? Não há uma frase
mais antibíblica do que esta, mais desrespeitosa ao semelhante e ao próprio Deus do que esta. Eu sei porque, aí falou o motivo. Você fez isso. Simples, né? Fazia. Tantos dizendo isso a 3x4. Eu sei porque você fez isso. Não é eu sei que você fez. Não, claro, eu sei, eu tirei foto. Eu gravei, que agora está na moda, né? Eu sei que você fez. Ah. Eu sei o estrago que você causou. Ah. Eu sei que você tem certeza que fez uma coisa errada, que você próprio já tinha dito antes. Ah, vai lá. Eu sei por quê. O motivo que lhe levou a fazer isto, eu sei. Mentira. Você não sabe. Isso é arrogância pura. Altamente proibido pelas Escrituras. Essa simples frase. Nunca mais diga esta frasezinha da sua boca, meu irmão, minha irmã. Eu sei por que você fez isso. Agora, se o outro disser, eu fiz por isso, bom, ele disse que foi por isso. E olhar para o dia seguinte, se foi, não, eu estava brincando. Eu estava mentindo, estava com medo de olhar lá. Mas tudo bem, pelo menos, bom, de acordo com ele disse que foi por isso. Mas se ele mudou de ideia, ou estava mentindo, aí eu não sei. Totalmente diferente. Eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, é uma passagem difícil essa, que nós não sabemos nem explicar direito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. O assunto é oração e intercessão do Espírito diante de Deus quanto às nossas orações. O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não vou nem tentar explicar isso agora, não é o assunto. O assunto é agora, 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, não somente a mente do homem, mas do próprio Espírito, que é Deus. Está falando aqui de pessoas divinas. Primeira pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade. Deus e Deus. Um Deus só em três pessoas. No caso, duas aqui especificamente referidas. E aquele que sonda os corações sabe qual é a vontade do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, e a passagem continua. O único objetivo meu é mostrar aqui, então, que Deus e só Deus sonda os corações. Há duas passagens que eu achei interessante observar com vocês, ambas de Jesus conhecendo o interior. Ele tinha esse poder. Ele era Deus, mesmo estando, como nós conhecemos, esvaziado, é um termo teológico aí meio fraco para explicar que Jesus, o Deus, segunda pessoa da Trindade, abriu mão do uso de certos poderes divinos. A gente chama isso de quinoses, que é como se fosse se auto-esvaziar, uma coisa assim. Como eu disse, é pobre, mas explica um pouco, que a gente não consegue explicar melhor do que isso. Então tinha coisa que dizia, não sei. Não sei, só o Pai sabe. Mostrando então que ali ele abriu mão de saber. Ou não quis, Jesus, a natureza humana dele não quis recorrer à natureza divina que sabia e tirar do arquivo divino e dizer, está aqui a resposta.
É muito misterioso para nós, não sabemos, obviamente, como funcionava perfeitamente isso. O fato é que, quando ele diz não sei, mostra que naquele momento, naquele contexto, naquele ponto, ele não sabia. E às vezes sabia. Muitas vezes ele sabia, lia pensamentos. E quando eu disse não sabia aqui, é no caso sabendo coisas que Deus sabia. Não é nem uma comparação aqui de pensamento humano. Pensamento humano parece que ele sabia sempre. Embora não tenha uma passagem que afirme isso, mas várias vezes ele conhecia pensamentos humanos. Eu não estou falando, ele estando aqui como homem. E ele hoje conhece todos os pensamentos humanos. Claro, acabei de mostrar isso pelas próprias Escrituras. Mas, em Mateus 12, 25, ele diz assim, aliás, a passagem diz assim, Mateus 12 e 25. No 24, diz, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, ali baixinho, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Como se ele tivesse possesso de Beelzebul. Imagina o tamanho da agressão aqui. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido e tal, eu não vou entrar no mérito. Mas disse aqui que ele conhecia, ou conheceu, os pensamentos deles. Lá no capítulo 22, eu percebi, no versículo 18, Mateus 22 e 18, novamente discussão com os fariseus e tal. Aí no versículo 17, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Querendo apertar Jesus, né? Pegá-lo numa situação difícil. Aí diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, é isso? É não? A malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? E a passagem continua. Eu fui lá no original, no grego. Na primeira, em Mateus 12, 25, a passagem, a palavra lá é pensamento mesmo. Quando diz lá, conhecendo os pensamentos, que significa, literalmente, cogitações internas. Ou seja, pensamentos. Está ótimo. Ele conheceu os pensamentos dos fariseus ali. Agora, capítulo 22, versículo 18, conhecendo-lhes a malícia. Às vezes a tradução não é tão rigorosa e podia ser a mesma palavra lá no original, então eu fui lá. Não, a palavra lá não é pensamento, não. É malícia mesmo, é iniquidade. Então é outra palavra. Observe que Jesus, então, mesmo no seu estado de esvaziamento, como expliquei, ele manteve o poder para conhecer mentes, não apenas o que as mentes pensavam, mas a essência dos pensamentos das mentes. Ele foi mais fundo de apenas conhecer o que os fariseus estavam pensando, que é o que foi no primeiro exemplo que eu dei. Ele conheceu os pensamentos deles. Pronto. Já é muita coisa você saber o que alguém está pensando. Agora, diz que ele conheceu mais do que o pensamento, porque diz que ele conheceu a malícia. Então, o pensamento era levado por algo ruim, a essência. É uma peneira muito fina, que Deus se utiliza a me conhecer nos meus pensamentos, nas minhas cogitações mais íntimas e a você também. Quanto mais a gente aprofunda nesta linha, mais fica patético, para dizer pouco. Qualquer tipo de julgamento que envolva julgamento humano, seu, que envolva os propósitos do coração do outro. Não é só patético, nem é só ridículo.
é de uma arrogância inominável. E Paulo sabia disto. Por isso foi fortíssimo a dizer: não estou ligando, porque vocês estão julgando dos meus pensamentos ou do meu interior. E depois explicar tudo como eu já expliquei. Ninguém tem autoridade para fazer isto. É um julgamento errado. Quer dizer, sem efeito, porque não tem garantia. E na maior parte das vezes é errado. Se acertou, é um acaso. Pode acertar. Não, o fulano fez isso porque estava com inveja. Não, foi por orgulho. Não, é porque ele se esqueceu, rapaz. Não, foi por... De repente, se você acerta no banco. Só que o assunto aqui não é brincar de joguinho de acertar ou de coisa assim. O assunto aqui é julgar o coração do outro. É algo gravíssimo. Os judeus trataram Moisés assim. Nós vamos chegar lá quando estivermos pregando lá. Estamos pregando em Êxodo, né? Vamos já chegar por lá. Mas em Êxodo capítulo 14, versículo 11 e 12, eu vou dar alguns exemplos bíblicos disto, rapidamente. Êxodo 14, 11 e 12. Disseram a Moisés, você pode só ouvir que eu não vou aprofundar na passagem. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? A pergunta é ferina. Se você queria nos matar, por que não nos matou logo no Egito? Lá não tem sepulcro, não. Se era a sua intenção, porque está na cara. Do jeito que nós estamos aqui padecendo, sofrendo e tal, não vou ler o contexto. Mas é muito duro. É como se o motivo de livrar o povo da escravidão fosse apenas fachada. O que Moisés queria mesmo era muito estranho. Aniquilar o povo, matar o povo, ou em parte, diminuir o povo, não sei. Tem uma coisa aí. Moisés, você tirou para nos matar. Por que não matou logo lá? É uma acusação muito dura. Lembro de Davi, 1 Samuel 17, ele foi lá para o palco de guerra, lá contra os filisteus, logo antes do enfrentamento dele com Golias, que o pai dele mandou ele ver como é que estavam os irmãos, levar algumas coisas e tal, e Davi foi muito machucado por um julgamento terrível do irmão dele, chamado Eliabe. 1 Samuel 17, versículos 28 e 29, diz assim, já cheguei lá. Davi ficou indignado quando soube que tinha um gigantezão lá afrontando os judeus, afrontando o exército dos deuses vivos. Ficou lá inconformado. E ele perguntava: é isso que esse camarada disse? É. E ele perguntava: é isso mesmo? É. No 27. E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que eu feri. Aí falaram que o rei tinha prometido fazer muitas coisas e tal. Quem é esse incircunciso que fica afrontando? Então ficou aquele clima pesado. E Davi, a raiva dele contra esse filisteu crescendo. A indignação dele pela afronta. Vem o irmão de Davi, esse tal de Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo-o falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra o filisteu, não, contra Davi, o irmão dele, e disse: por que desceste aqui? Quer dizer, por que tu vieste aqui para o nosso arraial? Que estava lá cuidando das ovelhas do pai, o pai mandou ele lá. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o tamanho do espírito crítico. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver
a peleja. Errou feio. E foi muito injusto com o irmão dele. Eu conheço a tua maldade. A gente olha assim, aí diz assim, conhece, né? Patético. A gente não sabe se tem ira ou pena desse aliado, indignação ou mais pena. Como é que pode se passar por um papel desse? Igualzinho você passa. Igualzinho eu passo. Cada vez que nós agimos assim. Eu sei por que você fez isso. Eu conheço o seu coração, a sua maldade. Mesma coisa. Eliabe. Jerias contra Jeremias. Como do profeta sofreu Jeremias. E na mão desse Jerias, especialmente, e talvez haja aqui um sofrimento que talvez tenha doído mais em Jeremias do que ter sido preso e colocado dentro de um poço e tudo mais. Lá em Jeremias 37, versículos 11 a 14, diz assim: tendo retirado o exército dos caldeus de Jerusalém, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para o propósito, para receber o quinhão de uma herança, que tinha no meio do povo. Morreu algum parente dele, ele foi receber a herança dele. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, né? Capitão que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus, os inimigos. Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Quer prender? Prende. E não diga que eu estou enganando, que o meu propósito ao sair por esse portão, que Jeremias, interessante, se ele dissesse assim: eu vou lhe prender porque você está deixando a cidade, correto? Eu estou vendo que você está deixando a cidade, está na porta da cidade, saindo. Se fosse proibido, sei lá, se houve algum motivo, correto? Tudo bem. Correto ou não, seria correto a afirmação: esse cidadão estava deixando a cidade. Ok, aí tudo bem. Aí vai examinar se podia deixar, se não podia, estava no horário de sair da cidade. É outro assunto. O problema aqui é que ele não acusou Jeremias de estar saindo da cidade. Vejam a sutileza. Ele acusa Jeremias do motivo pelo qual estava deixando a cidade. Qual era o motivo? Na cabeça do capitão: se juntar com os inimigos, traição. E Jeremias: eu não vou receber uma herança, não. Então, quando você não acredita, quando alguém dá um motivo por alguma ação, e dizendo, e você diz não, é muito forte. E a probabilidade de você estar errando e sendo injusto é altíssima. E a probabilidade de você estar fazendo uma coisa errada não é altíssima, não, é 100%. Está errado. Quer você acerte, quer você erre, está errado. Você não tem esse poder. Bíblia à parte, sem recorrer para Jeremias, Davi, Moisés. O marido deixa pela terceira vez na semana a roupa usada em cima da cama. Conhece mais ou menos esse tipo de situação? Molhada, claro. Toalha. E ele já havia combinado, prometido de joelho para a mulher que não ia mais fazer isto. E coitado, ele caiu dele dizer: nunca mais na vida. Como diz assim, morreu. Só que não foi nem nunca mais, foi logo dias depois. Aí ela, com muita raiva, diz assim: eu sei que você está fazendo isso só porque eu me esqueci de costurar o botão da sua camisa. Que eu sei que você se zanga quando eu me esqueço. E ontem você ia sair de casa e o botão estava caindo, eu me esqueci. E você se irritou
e agora você deixa a toalha de novo, só para me irritar. Simples. Parece uma briguinha tola. E está havendo aí uma infração gravíssima da mulher que diz uma coisa assim, ou do marido. E isso acontece quantas vezes entre nós? Quantas vezes entre nós? Eu sei. Porque você está com raiva disso. Curioso. É a tal da sutileza de Jeremias sair do portão. Que está com raiva? Está. Não dá para dizer que não está. O rosto mostra que está. Então você vai dizer que não ficou zangado, porque eu esqueci de colocar o seu botão. Você ficou zangado? Sim. Aí vai por ali. Não, escape não. Peraí, volta. Você não está dizendo só que ele está zangado. Você está dizendo que, porque ele se zangou, que é fato, aí ele se vingou, deixando a toalha em cima da cama, que não é fato. No caso dele ter se esquecido. Claro, se ela acertou e ele deixou assim mesmo, pode acontecer, como eu já disse, mas a chance de errar é alta e é errado julgar, porque só Deus conhece o coração. Então é curioso como a mulher ainda pode argumentar, a mulher que eu estou usando no caso da esposa, podia ser o contrário, ela vai argumentar até um bom caminho. Não, mas você não vem dizer que não está com raiva, você está com raiva e tal, e vai por aí. E se ele for cair coitado, e dizer assim, não estava com raiva não, morreu. Porque ele estava com raiva sim, aí ela fica louca em ver que o marido que estava visivelmente com raiva, que ela conhece o olhar dele há 30 anos, vem dizer que não estava com raiva. Aí a discussão embola. E o diabo... Eu ganhei meu dia com esse casal, que enrolou-se aqui, e os pobres miseráveis não sabem nem sair. Você não estava com raiva? Ou seja, diga logo, eu estava com raiva. E é muita. Mas você não sabe o motivo pelo qual eu deixei aquela toalha em cima da cama. Ainda estou com raiva mais ainda. Pronto. Mas você não sabe. Pois diga! Opção minha. Mas você não sabe. Não afirme. Aí o marido deve ser duro, a mulher ser dura, tanto faz um com o outro, pode ser dois amigos, duas pessoas, duro com o outro, é duro como aço. Você está errando duramente contra mim. Você não sabe por que eu deixei essa toalha em cima da cama. Não afirme. Olha, um casamento, um relacionamento, que consegue ir num ponto desse e evitar situações assim, você não pode imaginar o benefício. Mas sempre que a gente obedece a palavra de Deus, vai ter benefício. Curioso, eu quero encerrar, que já estou no rumo de encerrar. Julgar o íntimo é tão errado, tão injusto, que causa indignação em nós. Mas como é que fizeram aquilo com Moisés? Dizer que ele queria matar o povo. É absurdo. Mas como é que Eliabe fez isso com Davi? Eu conheço a tua maldade. Tu veio aqui só fazer hora aqui, matar o tempo e ver aqui a confusão. É muita injustiça com Davi. Como é que Gerias fez isso com Jeremias? Eu sei que você está indo se encontrar com os caldeus, não faça isso. Como é que a mulher diz para o marido, eu sei que você deixou a toalha por isso? Causa indignação. Aí eu fiquei pensando, por quê? Que causa indignação e você faz tanto? Eu faço tanto. Por quê? Que fenômeno é este? Você fica com raiva de quem faz isso. E com razão, ainda até justa. Porque é um absurdo. Mas você faz. Eu só não sabia que ia chegar nesse ponto tão tarde. Anotei 6 motivos. Tem que ser 1 por minuto. Então, igual o médico vai me atender terça-feira, o cardiologista, a atendente dele me disse que o tempo médio que ele passa com o paciente é de 8 a 10 minutos. São 15 clientes em 3 horas. O que dá 5 por hora.
Dividindo 60 minutos por 5, dá 12 minutos por paciente. Tirando 2 ou 3 para entrar e para sair, ficam 8 minutos de média. Ai, meu coração. Tudo bem. Então vamos lá. Um por minuto. Por que caímos tanto nesse erro? Fiquei pensando. Mania de querermos ser como Deus. Ou seja, de querer roubar a glória dele. Pastor, o senhor está indo longe demais. Não estou. Cada vez que você diz essa simples frase, eu sei porque você fez isso, você está roubando a glória de Deus. Por quê? Porque você está dizendo que você tem um poder tal que ele já disse 1000 vezes na Bíblia que só ele tem. Então você não acredita, é? Você não leva a sério, é? Qual é o seu problema, meu amigo? Comigo, diria de Deus. Eu já disse quantas vezes na minha palavra que você disse que conhece de cor. Que só eu conheço o coração e você vem fazer isso. Sabe por quê? Porque o ser humano gosta de roubar a glória de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo. É isso que você gosta de fazer e eu, quando estamos na carne. Roubar a glória de Deus. Fiquei pensando também, quando nós acusamos alguém, nós estamos nos livrando de algo incômodo. Geralmente. Ou seja, é comodismo, é maldade. A gente acusa, às vezes, para se livrar de uma acusação. Tem 1000 motivos. Mas, geralmente, por trás de um motivo desse, alguma coisa você vai, ou você pensa que vai ganhar com isso, ou vai encalacrar o outro, vai complicar a vida do outro, você não gosta muito do outro, agora eu peguei e tal. Alguma coisa ruim que você vai causar no outro, ou algum comodismo para você, mas que mostra maldade. Sabe o outro? A pessoa a qual você está julgando o íntimo, ela não tem como mostrar o íntimo. Tem? Eu vou abrir meu coração, minha esposa querida, eu vou mostrar o meu propósito, que não foi lhe irritar, que eu deixei a toalha na cama. É porque eu me esqueci mesmo. Minutinho aqui. Aí se concentra, aí abre a mente dele, ou o coração, pronto. Está vendo? Não dá. Como o outro não consegue mostrar o íntimo, nós não temos como desmascará-los. Então é covardia. Que nós acusamos um coração, porque nós não temos condição de dizer que abre aí o seu coração e eu vou mostrar para todo mundo como eu estou certo. Abre aí. Não abre, não consegue. Quer dizer, ninguém sabe, consegue ver o coração do outro. Então a gente se esconde por trás de uma impossibilidade de alguém provar que você estava errado. Você acusa o íntimo, ninguém prova. Impressionante isso. Neemias 6:8 eu não vou ler, mas lá Neemias faz uma acusação aos inimigos dizendo que eles gostam de inventar. Carne de novo. Nós gostamos de inventar. Inventar. Nossa carne gosta de difamar o que não compreende. Judas 10 tem uma passagem fortíssima sobre falsos mestres que difamam aquilo que não compreendem. O senhor então está puxando uma passagem, um contexto que fala para falsos mestres, está falando para mim, crente que estou. Porque quando nós estamos na carne, não queira troco com falso mestre, com perdido, com um demônio, não queira troco não. Quando nós estamos na carne, estamos aí sob a influência do que não presta em nós, influência do diabo, que é o pai da mentira. Então, não é errado. Eu não estou dizendo que todo crente é um falso mestre ao fazer isso. Não. Mas pegar uma característica de um perdido, de alguém sem Cristo, ou mesmo um falso mestre, e aplicar para um crente que está na carne, e ele pode, pelo menos pontualmente, praticar aquilo, sim. Isso sirva de exemplo para nós, de alerta, dizer, epa, eu não quero por nada me parecer, por nada, nem um cheiro de um falso mestre, denunciado por Judas naquela passagem terrível lá de Judas. Pois tá. Lá está dizendo que eles
gostam de difamar o que não compreendem, e você não compreende o íntimo de ninguém. Porque é da pessoa, não tem quem arranque, não tem quem penetre, só Deus. Você não compreende, não entende, não se conforma, pá, difama, inventando motivações. Por fim, nós sabemos que, em princípio, todos temos os corações ainda, todos os crentes temos corações ainda uma banda ruim, infelizmente, a tal da carne, como já comentei, e achamos que nós podemos acusar quem nós bem entendemos, porque a chance de acertar será alta. Sabe aquela história que alguém diz, que eu não concordo de jeito nenhum? Rapaz, é o seguinte, às vezes eu fico preocupado em bater no meu filho, ser injusto. Não se preocupe não. Porque se você não sabe por que está batendo, o menino sabe por que está apanhando. O menino é bicho danado e manda brasa. Está errado. Então, mais ou menos assim, rapaz, nós todos erramos, nós todos somos seres de defeitos. Então, se eu disser aqui que o fulano fez isso por aquilo, por inveja, por isso mesmo, sei lá, acaba acertando mesmo. E uma coisa boa, eu acho que não foi mesmo, e isso, ou seja, acha que porque todo mundo tem defeito, que tem, você pode sair por aí distribuindo julgamentos à vontade, porque um dia você acerta. Erra uns 2, acerta uns 3, aquele é ruim mesmo de coração, ou não é. Não, de fato, tá, eu também sou, então lá vai julgamento. Está errado. Julgamento está errado, quanto mais em sério. Que Deus nos livre das muitas e constantes tentações, e a palavra é esta mesmo, tentações de julgarmos o coração, as intenções, os propósitos de quem quer que seja. É proibido. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija nisto, nos dê poder para controlarmos a língua, e antes da língua, os próprios pensamentos e o coração, para não roubarmos a Tua glória com uma simples frase dizendo que sabe o motivo pelo qual alguém agiu de certa forma. E pessoas aqui sem Cristo, embora não tenha sido pregado o Evangelho de uma maneira direta, o Evangelho da salvação em Cristo, que o Teu Espírito possa se utilizar do que foi dito aqui, em outras pregações, em outras aulas, em tudo, para levar pessoas que não têm Cristo ainda aos pés dele. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.